Quais são os grandes candidatos ao título da Série B de 2025? Quem tende a lutar contra o rebaixamento? Quem tende a lutar pelo acesso? É isso que eu vou montar aqui junto a vocês. Separei 4 categorias para dividir as 20 equipes dessa edição do Brasileirão da Segunda Divisão de 2025 e vamos trazer uma avaliação principalmente a partir de rendimento nos estaduais ou regionais. Algumas equipes disputaram, por exemplo, Copa Verde, teve o CRB que disputou a Copa do Nordeste, algumas equipes disputaram a Copa do Brasil entre essa primeira e segunda fase, e também a avaliação vai partir muito do elenco de cada uma delas. Para quem não acompanhou, está chegando no canal agora, eu fiz uma apresentação das 20 equipes que vão jogar a Série B. Os vídeos estão disponíveis aqui no canal, eu separei a apresentação por região. Então eu fiz um Norte e Nordeste, fiz um Centro-Oeste, Sudeste e Sul, apresentando cada uma das 20 equipes. Claro, algumas delas sofreram mudanças, o CRB teve mudança no comando técnico, o Remo também passou por uma mudança, tem agora o Daniel Paulista, Goiás com o Wagner Mancini, o Avaí com o Jair Ventura, mas muito do que eu fiz naquela apresentação vai refletir aqui nessa montagem, nessa separação por categorias. Fique à vontade para passear aqui no canal também depois desse vídeo, porque tem mais conteúdo sobre a Série B, inclusive pontos de informações sobre essas mudanças nos comandos técnicos. Das 20 equipes da Série B de 2025, 9 tiveram mudanças nos comandos técnicos às vésperas ou há algum tempo a mais do início da Série B. Bora lá, começando a divisão de categorias, só um ponto de observação, tá? Não é o que eu estou torcendo para acontecer, mas é o que, de acordo com o que eu consegui acompanhar dessas equipes ou o elenco delas, o que eu entendo que tem uma tendência maior de acontecer. Vou começar a dividir as categorias de cima para baixo, a montar as categorias de cima para baixo. Começando com a luta pelo título, quem são os grandes candidatos a lutar pelo título da Série B de 2025. E eu começo com o Atlético Paranaense. Sim, um Atlético Paranaense que caiu na semifinal do estadual para o Maringá, um Atlético Paranaense que tem um Barbieri balançando e um Barbieri que tem alguns trabalhos contestáveis, né, nas últimas temporadas, mas é um Atlético Paranaense que tem um poder de adaptação e tem uma força financeira o suficiente para trazer nomes e corrigir uma rota durante a Série B. Então eu coloco o Atlético Paranaense aqui acima. Uma outra equipe que eu vi muito pouco se falar, mas que eu entendo que chega, inclusive até maior do que o Atlético Paranaense, é o Novo Horizontino. Bateu na trave na última Série B, terminou na 5ª colocação, segue com o trabalho do Eduardo Batista e tem um grupo muito qualificado. Falei sobre os elencos e os destaques de cada um dos elencos. Eu entendo que o do Novo Horizontino está num top, no mínimo um top 5 entre os melhores elencos da Série B, e tem o trabalho da comissão técnica que permaneceu. Então entendo que se tem uma projeção bacana para o Novo Horizontino, que foi bem no Campeonato Paulista, aliás. Acredito que a nível de luta pelo título, acho que são os dois grandes candidatos. Depois eu posso implementar um pouco mais aqui essa luta pelo título. Falando sobre a luta pelo acesso, eu vou começar com o Coritiba. Mais um paranaense que não teve um estadual dos melhores, caiu nas quartas de final do Campeonato Paranaense para inclusive o mesmo Maringá que eliminou o Atlético. Tem, acredito, como um dos grandes trunfos o nome do Mozart no comando técnico. Mozart que foi o técnico do Mirassol na última Série B e que, além do acesso com o Mirassol, carrega alguns bons últimos trabalhos na segunda divisão do Brasileirão, além de ter um elenco também que fornece boas peças. Então coloco um Coritiba na luta pelo G4, na luta pelo acesso. Uma outra equipe que passou por uma mudança no comando técnico agora há pouco, saída de Jair Ventura, a chegada de Wagner Mancini, que eu entendo que pode utilizar um pouco melhor as peças que o Goiás tem. O Goiás que está também entre um dos tops 3, 4 ou 5 de elenco para a Série B, e agora junto ao Wagner Mancini, que conhece algumas peças muito bem desse elenco do Goiás, apesar de chegar nas vésperas do início da Série B,
coloco o Goiás como um dos grandes candidatos ao acesso. Atlético Goianiense também passou por mudança recente no comando técnico, iniciou com o projeto do Guanais e agora tem o nome do Tencate, que teve apenas um jogo oficial pela equipe goiana, mas está entre um dos bons elencos da Série B e a gente vem acompanhando tradicionalmente o Atlético chegando com muita força na Série B quando cai da Série A. Às vezes na Série A não consegue ter grandes campanhas, mas sempre na Série B chega como um dos grandes candidatos a acesso e vem conseguindo cumprir muito bem esse favoritismo de acesso. Uma outra equipe, mais um goiano, comandada pelo Rafael Lacerda, técnico que iniciou o projeto do Vila Nova. Talvez eu entenda que o projeto do Vila Nova de 2025, talvez eu entenda que esse Vila Nova de 2025 tenha um grupo um pouco mais modesto do que as outras oportunidades em que ele brigou um pouco mais. Mas ainda assim eu vejo como um Vila Nova sendo um dos bons candidatos na luta pelo acesso. Finalista do Campeonato Goiano, coisa que o Atlético e o Goiás não conseguiram fazer. Terminou caindo na Copa Verde, mas utilizando uma equipe um pouco alternativa no jogo contra o Brasiliense. Aliás, falando de Copa Verde, temos um finalista da Copa Verde que é o Goiás. Falando de outro candidato ao acesso, colocando o América, por mais que o América tenha um grupo mais modesto do que o da última temporada a nível de elenco, mas é um América que vem trazendo alguns nomes antes do início da Série B, trouxe o nome do William Bigode, trouxe o nome do Miguelito ex-Santos, jogador da seleção boliviana, tem também outros nomes como Mariano, como Matheus Mendes, que ainda segue no grupo. Dá para qualificar o América como um dos candidatos ao acesso. Não vejo como um dos candidatos ao título, como vi algumas pontuações rodando pela internet, mas ao acesso sim, vejo o América como um dos candidatos. E já que a gente está falando, coloquei 3 goianos como candidatos ao acesso, vou colocar mais um mineiro. A Atlético, comandado pelo Roger, é uma das equipes que vem da Série C para a Série B e acredito que entre as equipes que vêm da Série C, o Atlético é a mais forte. O projeto é muito sólido, se teve um campeonato mineiro, apesar de não ter alcançado a semifinal, bom. Foi campeão do Troféu Inconfidência, o que gera o Atlético a 5ª colocação do Mineiro. E deu muito trabalho para o Grêmio jogando a Copa do Brasil, só foi eliminado nos pênaltis. Um dos problemas do Atlético é que inicialmente, não sei até que ponto vai, mas inicialmente não joga em sua casa, vai jogar no Independência, jogar em Belo Horizonte porque tem o seu estádio em reforma. Então isso pode afetar de alguma maneira a Série B do Atlético, mas ainda assim coloco como um dos candidatos. Descendo um pouco a régua, colocando as equipes que eu entendo que tendem a ficar em uma zona morta, vou colocar o Criciúma, que esteve, deixa eu até colocar um pouco para cima, Criciúma que esteve olhando a última temporada na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas entendo que a saída do Tencate e um grupo que talvez não me convença tanto assim, um elenco que talvez não me convença tanto assim, me faz acreditar que o Criciúma tende a ficar em uma zona um pouco mais morta da tabela, ali na 10ª posição, talvez ali numa 9ª, numa 11ª. Entendo que o Criciúma talvez pode até chegar algum momento a estar disputando pelo G4, mas talvez não tenha fôlego. Uma outra equipe que eu coloco aqui na zona morta é o Cuiabá. Cuiabá que também esteve nas últimas temporadas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, está apostando no nome do Guto Ferreira para o comando técnico, mas entendo que a nível de elenco tem algumas carências muito claras e eu colocaria aqui o Cuiabá dentro dessa zona morta da Série B. Da mesma forma que eu falei sobre o Criciúma, acredito que até em alguns momentos pode estar lutando pelo G4, mas lá no momento decisivo tende a cair para uma zona morta. Olhando para outra equipe que deve também figurar por aqui, Operário que vem de uma grande o Operário que vem de uma grande Série B de 2025 com o comando do Guanais, tem o Bruno Pivetti como treinador e um início de temporada muito bom, chegando à decisão do Campeonato Paranaense, mas olhando para o elenco e falando de fôlego, de peças de recomposição e para o próprio grupo titular mesmo, eu coloco aqui o Operário entre as equipes que tende
a ficar em uma zona morta. E aqui já vou entrando um pouco, vão ficar muitas equipes, sim, mas já vou entrando um pouco na zona de luta contra o rebaixamento. Apesar de entender que eu poderia, por exemplo, colocar, deixa eu até dar uma, que eu poderia, por exemplo, colocar o Paysandu aqui numa zona morta, até entendo que é algo que dá para pensar, né? Tem um grupo com alguns bons nomes, tem o nome do Nicolas, que teve até uma especulação de uma possível saída, tem o nome do Rossi, tem o Giovani, enfim, mas eu entendo que, olhando também a nível de fôlego, olhando a nível de o que dá para projetar, assim como o Goiás é um Paysandu que está na final da Copa Verde, mas eu coloco aqui o Paysandu, ainda assim, vou deixar o Paysandu aqui nessa zona morta. E bora lá, falar sobre realmente as equipes que podem estar lutando, que tendem a estar lutando contra o rebaixamento, começando com o Botafogo de Ribeirão Preto, apesar da manutenção do trabalho do Zanardi. Foi um Botafogo que não fez um grande estadual e a nível de elenco tem muitas carências. Outra equipe, aqui pode gerar alguma contestação, Chapecoense, vice-campeã catarinense, segue com o trabalho do Dalpozo, mas também a nível de elenco tem alguns problemas. Assim como o Avaí. O Avaí foi campeão catarinense, teve a mudança no comando técnico, saída do Enderson Moreira, a chegada agora do Jair Ventura. Eu entendo como um movimento talvez não tão correto, talvez eu tivesse a manutenção do Enderson, conhecendo um grupo que tem... Se tem um Jair Ventura que teve um trabalho com algumas contestações no Goiás, que tem um elenco melhor do que o Avaí. E o Enderson, que apesar de não estar convencendo tanto a nível de desempenho, pelo menos a nível de resultado, conseguiu um título, polêmico, mas conseguiu lá um título, e tinha um grupo razoavelmente, aparentemente na mão. Então tem o início de projeto do Jair Ventura no Avaí que pode ter um impacto não tão positivo assim, pelo menos avaliando o início agora da competição. Ferroviária, acho que Ferroviária eu poderia classificar aqui entre as equipes de uma zona morta, mas sendo uma das equipes que sobe da Série C, tem um trabalho do Bergantin, né, retornando à equipe paulista. Foi uma Ferroviária que não jogou a elite do Campeonato Paulista, aliás. Né? Então acredito que não teve tantos testes assim no início do ano, e isso pode pesar na sequência da temporada. Remo, um Remo que teve a mudança no comando técnico, a chegada do Daniel Paulista, um bom treinador, mas que sofreu com o CRB na Série B de 2024. Aqui, a minha avaliação do Remo vai muito para o lado individual, né? Vai muito para a avaliação do elenco. Acredito que até tem um bom treinador para uma boa condução, mas a nível de elenco e a nível de algumas oscilações que o Remo demonstrou, por exemplo, na Copa Verde, com eliminação precoce na Copa Verde, me faz pensar que talvez o Remo lute contra o rebaixamento. Volta Redonda, e na apresentação que eu fiz das equipes da Série B, eu deixei muito claro que o grupo do Volta Redonda, que carrega alguns pilares da Série C de 2024, talvez não seja suficiente para uma Série B. Tem a manutenção do trabalho do Rogério Corrêa, que vai viver a Série B de perto agora, e sobe bastante o sarrafo, né? São 38 rodadas. O grupo do Volta Redonda tem muitos nomes experientes, né? O Wellington Silva, o Sanches, o Barra, tem muitos nomes de uma idade elevada, e isso pode influenciar em 38 rodadas, para um lado não tão positivo assim. Amazonas, acho que o Amazonas tem muitas experiências de jogadores estrangeiros, e passou por uma mudança na comissão técnica também um pouco recente. Isso pode ter algum impacto não tão positivo assim. E tem o fato aqui de um Amazonas que não foi muito testado em 2024 a nível do seu estadual, então isso pode ter algum peso também. E o CRB que passa por uma mudança no comando técnico agora, a saída do Humberto Louser e a chegada do Barroca, mas principalmente avaliando que foi o início de temporada do CRB e um grupo que ainda não está formado há 8 dias do início da competição,
isso tende a gerar um impacto negativo. O CRB que lutou contra o rebaixamento na última temporada, e eu vejo como o elenco do CRB mais frágil do que o de 2024. Deixa um pouco da sua expectativa, deixa um pouco da sua opinião. De uma forma geral aqui, se tem 2 grandes candidatos ao título, 3, 4, 6 equipes lutando pelo acesso, né? Além dos candidatos ao título, né? Óbvio. Então temos aqui um G8 formado, dá pra gente cravar assim. Tem aqui também aquela zona morta, fiquei um pouco em dúvida em relação ao Paysandu, mas acredito que tende a ficar nessa zona morta. E aqui as equipes que tendem a lutar contra o rebaixamento. Se você discorda, fique à vontade para comentar, deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Até a próxima.